Olá pessoal, tudo bem? Baruch Hashem, essa série de vídeos é oferecido pela Benlev Comunicação, Treinamento e Vendas. Você quer saber um pouco mais sobre treinamento de vendas para empresa e anúncio de graça para sempre, que é um programa de SEO? Tá lá, você pode procurar aqui benlev.com.br. Bem, Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shatar receberam a tradição oral deles. E vou continuar aqui, porque a gente já viu nos vídeos anteriores. Vamos lá. Yehuda ben Tabai disse: não hajas não haja como um conselheiro quando for juiz. Isso aí a gente já viu anteriormente, inclusive. Tá? A gente vai passar um pouco mais rápido essa parte. Quando for juiz, quando os litigantes estiverem em pé na tua frente, considera ambos como se fossem culpados, e quando partirem de ti, havendo aceitado a sentença, considere que ambos são inocentes, tá? Ou seja, se tá tendo a paga do que foi feito, isso não é pra gente necessariamente em todos os momentos, já expliquei isso no vídeo anterior, tô só resumindo para quem ainda não assistiu, quem não assistiu, assista a playlist completa. Mas isso ensina muito pra gente como a gente deve agir com os nossos filhos, tá? Resolver o problema, até mesmo com o filho de vizinho, sabe? Alguém que teve algum problema com o teu filho especialmente, considera que foi resolvido. Tratou daquele assunto, passou, resolveu. Se as crianças elas esquecem, né? Tá tudo resolvido, pediu desculpa, tá lá, resolveu, pagou o que tinha que pagar, tá tudo resolvido, então passa adiante. Então essa é a ideia. Já, se você quiser mais detalhes, tem um vídeo mais comprido falando um pouco mais sobre isso. Mishnah de número 9. Shimon ben Tabar disse o seguinte: examina as testemunhas minuciosamente e seja cauteloso com tuas palavras, para que não seja causa delas que as testemunhas ou os litigantes aprendam a dizer mentiras. Então, quanto mais importante for a pessoa, e aí eu não digo importante de realmente a importância da pessoa em si, mas muitas vezes é a posição que ela está. Um policial, um militar, um professor, uma professora, alguém que exerce alguma influência na internet, por exemplo, caso eu aqui, a gente toma muito cuidado. Em alguns momentos eu já errei, de verdade, a gente já errou. E é importante até vocês lerem os comentários ou lerem o que a gente escreve aqui na descrição, porque às vezes a gente corrige alguma coisa que foi feita num vídeo. Ou então no outro vídeo, numa continuação, a gente fala. Eu não gosto de tirar um vídeo que eu tenha cometido algum erro, alguma gafe, assim, de alguma explicação, porque mostra que a gente é ser humano também, a gente erra também, eu não quero esconder isso, sabe? Tipo, é estudo, isso aqui é um estudo, não é uma... Eu não tô aqui sendo detentor absoluto, não sou como é que eu vou dizer, nenhum POSSEC, eu não sou um legislador, eu sou uma pessoa que estou estudando aqui com vocês. Eu estou estudando há um pouco mais de tempo, tem alguns 20 anos que a gente estuda. Infelizmente, passei muitos anos sem estudar, então muita coisa eu esqueci, muita coisa vai embora. Então, Baruch Hashem, eu também não tenho uma capacidade muito grande de estudar. Eu tenho o mérito de porque eu estudo, a Hashem abre as portas, abre livros. Na época que eu dava aula, a gente cobrava uma matrícula da aula só para pagar os livros. Então, Baruch Hashem, isso é mérito de outras pessoas. Todo o dinheiro que a gente recebia, a gente vendia outros livros também para poder sustentar só a parte de estudo. Então, Baruch Hashem, tem muito livro. E graças a Deus eu tenho paciência de ler. Eu nem sempre tenho muito tempo, mas Baruch Hashem que a Ben Leve agora está favorecendo, né? Que ela está patrocinando, né, o fato de a gente poder estar estudando aqui. Então, assim, a gente sempre tem mérito de outras pessoas que ajudam. Então, a Ben Leve também vai trazer também a ajuda também de outros livros e etc. Então, isso é positivo. E você também pode fazer isso também. É engraçado que tem algumas mitzvot que você pode obtê-las com dinheiro. Por exemplo, o tzitzit é alguma coisa que com dinheiro você consegue comprar e adquirir para poder executar. Outra pessoa está estudando Torá no seu lugar, nem se não te exime do teu estudo de Torá, mas isso soma aquilo que você recebe em relação a Zerhut, né, o mérito, né, o brilho daquela mitzvah de um terceiro. Ela vem para você, inclusive é um trabalho que você faz. Então, assim, é um trabalho, como a gente fala, trabalho é uma coisa que a gente se melhora para poder executar isso na nossa vida. Então, é importante você entender esse tipo de coisa. Então, Baruch Hashem, que quando o pessoal da Menlove, como cúpula ali de investimento ali, decide que isso aqui é importante,
isso vai também para eles também, o zehut que eles recebem, o mérito que eles recebem. Então, só para entender um pouco dessa lógica, tá? Então, assim, quando você está numa posição assim, você tem que tomar muito cuidado com cada coisa que você fala, especialmente com os seus filhos. Quem é pai como eu, assim, quem é mãe, entende que quando você fala uma coisa, o filho e a filha, eles, em primeira instância, eles vão encarar como literal. Eles vão encarar como algo muito literal. Mas, muito mais importante daquilo que você fala também é a tua atitude ligada ao que você fala. Porque quando você fala uma coisa, você se compromete, especialmente com filhos. Então, toma muito cuidado com suas palavras com seus filhos. Mas eu também vou aconselhar uma outra coisa. Tomar muito mais cuidado também com as suas ações, se elas estão em alinhamento com as suas palavras. Então, isso é importante. Mishnah de número 9. Deixa eu ver se número 10. Mas antes de passar, tem aqui uma nota que eu acho que é interessante a gente passar. Não, é do 8 ainda. É do 8, não é do 9. Ok. Então vamos passar para 10. Shmaiah e Avtalion receberam a tradição oral deles. Shmaiah disse o seguinte: ame ao trabalho. Ame trabalhar. Abomine assumir altos cargos. Não é errado você ter um alto cargo. Porque você tem que amar trabalhar. Isso é parte do trabalho. Engraçado que, por exemplo, eu aprendi muito em relação a empreendedorismo, é que a venda, você não tem que ficar com receio de dar o preço, ou de você ter receio de entregar um valor que você faz, ou de solicitar um pagamento. Por quê? Porque aquilo que você está vendendo, entregando para outra pessoa, se você está vendendo é porque você acredita que aquilo ali tem qualidade. Então, você não pode ficar com medo disso acontecer, por um motivo. Porque você está dando algo de bom para a pessoa, que vai resolver a vida da outra pessoa. E pagar aquilo ali vai sustentar você fazer aquilo ali para outras pessoas também, até para a mesma pessoa, se caso for um serviço recorrente. Então, você não pode detestar parte do trabalho se parte do trabalho, por exemplo, é vender, entregar e etc, etc. Então você tem que amar o trabalho, não só o trabalho, mas outras partes que conseguem fazer com que o trabalho continue se movimentando. Por exemplo, anunciar, vender, contratar, demitir. Demitir muita gente não gosta de fazer, mas é parte do trabalho. Então a gente tem que amar o trabalho e tudo aquilo que vem junto com o trabalho. Se o teu trabalho é gerenciar, em algum momento vai ser mandar alguém fazer alguma coisa, então você tem que amar mandar também. Porque se é parte do trabalho, você tem que amar isso também. Não é só a parte que é gostosinha, você tem que amar o trabalho como completo. Amar o trabalho de forma total. Se você, no teu trabalho, você tem que falar de uma forma áspera em algum momento, é parte do seu trabalho. Contanto que você não deixa aquilo ali virar um ódio ou ressentimento pessoal, porque aquilo ali é parte do trabalho. Você tem que entender. Separar o que é você e o que é o trabalho. Então, amar o trabalho é amar também. Você tem que mandar, tem que mandar. Você tem que mandar alguém embora, tem que mandar alguém embora. Você tem que contratar, tem que contratar. Você tem que treinar, tem que treinar. Então, amar o trabalho. Tá? Mas abomine assumir um alto cargo. A questão do trabalho não é o cargo em si. Percebe? Você tem que amar o trabalho. Se o teu trabalho tem um alto cargo, que você ame o teu trabalho. Mas você não tem que é, a vontade de assumir alto cargo não tem que ser algo que você procura. Você tem que abominar isso. E se eu não me engano, em alguns estudos passados, essa questão está relacionada também a cargo público. Tá? Aqui tem uma anotação, mas a gente vai chegar lá. Não procure intimidade com o poder governante. Engraçado que aqui está muito ligado, aqui já tem um contexto aqui, mas em toda a história judaica, inclusive bíblica, tem até um rabino. Eu vou tentar achar aqui o link da descrição, para colocar aqui na descrição, de um rabino que tá fazendo um estudo do Tanar e está começando com Yoshua, e está contando a história de Yoshua nas dominações, na estruturação do povo e tal. E é muito importante que ele não fazia política por cima dos cargos, ele fazia política conversando com os políticos. Então, assim, a gente tem que sim se envolver politicamente, é parte da história do povo judeu, se envolver, e não só dentro da terra de Israel, mas em todas as questões da própria Bíblia, está envolvendo política. Mas a questão é, você não tem que almejar a política pela política. Mas, de novo, é o trabalho de você ajudar as pessoas. Inclusive, parte da política é você fazer o trabalho de mitzvot, ah, de chesed, de bondade, né, de fazer atos de bondade, né, Gimilut Chassadim. Então, assim,
parte da missão do povo judeu é a parte da caridade, a parte de assistência social, parte de você ajudar outras pessoas, direto ou indiretamente. Então, isso também é parte do sistema político também, né? Se a gente for ver lá, o sistema da Tzedakah é parte dessa questão de você ajudar as pessoas mais pobres, né? Com dinheiro, com ações, com ajuda, se preocupar com o órfão, com a viúva, com o pobre, com a pessoa que é o estrangeiro na tua terra. Então, essas coisas são questões políticas, de assistenciais, fato. Então, algumas pessoas falam, não, assistencialismo não é coisa da Bíblia, não é coisa da Torá. É sim. Inclusive, se a gente for parar para olhar para o capitalismo consciente, é a parte do capitalismo bíblico, né? Porque tem coisas do grande ganho, que você tem que sim almejar coisas boas para sua família, para você, e etc., para te ajudar a cumprir mitzvot. Agora, é importante você também entender que com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? Quanto mais você ganha, você também tem que ter essa proporcionalidade, não porque a proporção aumenta, mas quanto mais você ganha, a tua proporção lá de quanto você ajuda, é lógico que em valores reais vai ser maior para você ajudar mais pessoas. Então, quanto mais dinheiro você ganha, Baruch Hashem, que Deus vai te dar o mérito de ser ajudado em termos de ter que ajudar pessoas com a parte de assistência social, tzedakah, ajudar pessoas, ajudar no desenvolvimento, não só dos pobres, mas da sociedade em geral. Isso é importante, tá? Então, é interessante. Você não pode procurar intimidade com o poder dominante, mas ao mesmo tempo, você precisa entender que parte da tua responsabilidade como povo é ajudar pessoas. Isso tem um pouco de envolvimento com a política, de novo, com a parte assistencialista, com a parte de brigar pelos seus direitos. Isso está permeado em toda a história do povo judeu. Mas, de novo, você não tem que almejar essa coisa. Essa coisa tem que estar natural dentro de você e você tem que fazer por onde ajudar sempre. Não é aquela coisa assim, não, eu falo que ajudo, mas nunca tomou uma atitude, nunca fez nada em prol das outras pessoas ou da própria instituição do país onde você está servindo. Inclusive, tem até os faradim tem uma reza, se eu não me engano, acho que é toda sexta-feira à noite, não sei se Shabbat todo mundo tem, mas de rezar pelo presidente regente do país. Então, existe uma obrigação, especialmente para esse faradim, de rezar pelo presidente não judeu. Então, é uma responsabilidade. Tá? Você manter-se rezando pelo poder dominante também. Tá? Inclusive para tomar as melhores decisões guiadas por Hashem e etc. Independente se for judeu, se não for judeu, se for temente a Deus ou se não for temente a Deus. Tem que pedir para que Hashem possa guiar para as melhores decisões. Vamos lá. Ame o trabalho, isso aqui é já uma explicação dentro desse livro que a gente está lendo, porque é outro, mas vamos lá. Ame o trabalho e abomine assumir altos cargos e não procure intimidade com o poder governante. Com essas três regras, a fé e a sociedade são reforçadas. A falta de preocupação com o trabalho leva ao roubo ou à imoralidade. A pessoa não foca em alguma coisa. Sabe aquela famosa frase popular, mente vazia, oficina do Reza Shalom, do outro lado do inimigo. Do inimigo, ótimo. Do Yetzer Hara. Porque o Yetzer Hara vai te levar, ele quer te levar para uma saciedade do seu corpo físico, e você acaba indo para todas as partes que favorecem somente, tá, ao corpo físico, que é a economia de energia, a preguiça, a parte do corpo físico, das suas necessidades físicas mais básicas, e aí você acaba não indo para uma parte mais evoluída da tua alma. Então você não busca essas coisas. A busca de um cargo público ou poder político causa preocupação e contrariedade. A fé do homem sofrerá se as pessoas se tornarem invejosas, se a, a- se a, e se oporão a ele. Assim, os nossos Rahamim disseram: uma vez que a pessoa se torna um líder de uma comunidade, ela é considerada como um transgressor nos mundos superiores. Eu vou falar o seguinte: pô, mas vem cá, se ele é um juiz, se ele é um presidente de comunidade, se ele é um rabino, ele é um transgressor nos mundos superiores? Você tem que entender também que é o seguinte: existe um conceito chamado Ain Nara, tá? Que é o chamado olho mau. Então, como é que funciona o conceito de Anara? Todo mundo pode rezar para Hashem. Todo mundo, independente do seu nível. Eu acho que esse é um conceito importante. Quanto mais a sua boca ela está
pura em suas palavras, tá? Ou seja, se você não fala lashon hara, se você não fala palavrão, se você não fala mentira, são três coisas que impurificam nossa língua. A mentira, o lashon hara, que o lashon hara em geral é verdade, e também o palavrão, a linguagem chula, a linguagem pesada, o palavrão mesmo. O palavrão é um outro vídeo que a gente pode até falar aqui, mas só para você entender que palavrão, pela Torá, o palavrão é aquelas palavras que são pesadas e que não constam na Torá. Por isso que alguns rabinos, eles têm algumas palavras que eles falam, que a gente ouve e na rua, lá na feira, parece que é palavrão, mas não são. Tá? Houve pessoas estudadas na Torá. Esse é um papo para um outro momento. Mas enfim, são três coisas que impurificam a nossa ferramenta de falar com a Hashem. Então isso pode fazer com que as nossas rezas vão em níveis acima ou em níveis mais abaixo, que não cheguem nem em cima. Mas em geral, todo mundo que pedir com kavaná, com vontade, com fé, com intenção muito forte, né? Está escrito em Terrilim, no Salmo, um coração quebrantado e contrito Hashem não despreza. Especialmente se for viúva, órfão, estrangeiro. Então, você tem que tomar muito cuidado para não magoar esse tipo de pessoa. Mas enfim, vamos lá. Então, quando essas pessoas, ou qualquer pessoa, que está num nível muito alto de pedir a Hashem por justiça, uma pessoa que é um líder, ele faz coisas que pode afetar positivamente a vida das pessoas, quase sempre é, mas em algum momento vai tomar uma atitude que vai deixar alguém triste, alguém chateado, etc., porque é parte do trabalho. É parte do trabalho. Então, assim como foi o Shimshon, o Sansão, ou o Nazir, né, que deixa o cabelo crescer, que quando você deixa o cabelo, faz um voto para Hashem, você tem que pagar uma oferta de pecado, mesmo que não tenha um pecado ali aparente. Você tem que oferecer uma oferta de pecado, por quê? Porque você rejeitou um prazer. Por exemplo, ninguém é proibido de tomar vinho pela Torá. A Torá não proíbe de tomar vinho ou cortar cabelo. Então você se priva de um prazer. E porque você se priva de um prazer, você se torna culpado e tem que apresentar um reto. Uma liderança, ela se priva de tempo com a família, de certa forma, e ele também está mais exposto em relação às pessoas. Então, qualquer um que se sentir ofendido pode ter uma causa real ou não. Lembra que, olha só, causa real. Essa aula está ficando muito comprida, mas vamos lá. Quando você tem uma ou duas pessoas que discordam, não existe que uma pessoa está 100% certa e outra pessoa está 100% errada. Pela Torá, todas as discussões, todas, daqui até a eternidade, todas as discussões, uma pessoa vai estar um pouco certa, uma pessoa vai estar um pouco certa. Uma pessoa vai estar um pouco errada, outra pessoa vai estar um pouco errada. A única discussão onde alguém estava 100% certo e outro 100% errado era Moshe Rabbeinu, se eu não me engano, com Nadav e Avihu. Se eu não me engano. Mas existe uma única discussão, e eu acho que é essa, se eu não me falha a memória, é essa. Se não, coloque aqui nos comentários se você souber qual era. Que a Moshe Rabbeinu estava 100% certo e a outra pessoa estava 100% errada. Única. Nossos rabinos dizem que isso não se repete mais. Então significa que qualquer decisão não dá para ter uma decisão se não tiver Refuah Shlema, se não tiver Ruach HaKodesh, se não tiver uma revelação explícita divina, e quem hoje tem sem o Beit HaMikdash, né, se não tiver algo que Deus disse que essa é a sentença, que essa é a decisão correta, alguém vai estar um pouco errado, um pouco certo. Já passei por isso com liderança, onde eu tomei atitudes que era melhor dentro do quadro que a gente tinha. Mas infelizmente uma pessoa ficou chateada, outra pessoa ficou chateada. E isso é julgado lá em cima. Então todo mundo que exerce a liderança, ele está pendurado. Então quando alguém chora, quando alguém reclama, quando alguém para Hashem, não para outra pessoa, mas para Hashem, isso balança a pessoa lá em cima. Então a pessoa tem que ter muito mérito para se segurar lá em cima. A pessoa tem um pouquinho de desmérito, e se a outra pessoa tiver um coração muito forte, pedindo Hashem muito forte, ou então que a outra pessoa tiver méritos no seu modo de falar, isso atinge aquela pessoa. Isso é o Ainará. O Ainará é que o olho mal olha uma coisa negativa de outra pessoa e essa coisa negativa outra pessoa é julgada lá em cima. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E também é ruim que o Ainará também acaba refletindo no Lashon Hara, que é falar uma verdade sobre algo que a outra pessoa fez, mas de um cunho muito negativo. Isso é ruim para a pessoa que fala o Lashon Hara e é ruim para a pessoa que tem um olho mal também, que reza para Hashem, eu quero justiça com aquela pessoa e tal, tal, tal. E também está escrito também que quando a pessoa pede justiça para uma outra pessoa, isso também volta um pouco para si. Então, é pesado para quem faz o olho gordo, é pesado para quem recebe o olho gordo, mas assim, sempre pedindo Hashem para livramento. Tem outras coisas que a gente pode fazer, mas assim, só para falar mais ou menos aqui, tá? Igualmente nos tempos passados,
como resultado do conhecimento e estreita a ligação com o governante, era muito improvável a pessoa sair disso sem um prejuízo nesse mundo. Tem outras explicações aqui, eu sugiro que você compre o livro e possa mergulhar um pouquinho aqui, mas é fantástica. Já passo para uma próxima aula, eu te vejo ou amanhã ou depois de amanhã, quase todo dia tem vídeo aqui, que acho que posso te abençoar. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar: oi, tô aqui, que bom estar aqui com você, e fazer perguntas aqui que são muito bem-vindas, tá bom? O comentário é super importante. Te vejo na próxima.